Fala galera, canal Meu Análise. E vamos falar que o Fluminense venceu a Inter de Milão por 2-0. Tá nas quartas de final. Vai enfrentar o City ou Al Hilal, mas muito provavelmente o City. Mas é... E aí agora, o que a imprensa vai falar? O que a imprensa vai falar? Porque o Flamengo perde de 4-2, errando em vários momentos. Mas daí a imprensa fala que o Flamengo jogou de igual para igual. Beleza. Mas se fosse outro time, eles não iam falar. Eles iam falar que era um vexame e muitas outras coisas. Iam criticar pra caramba. Aí estão falando que o Flamengo jogou de igual para igual, mas se fosse outro time iam falar. Estão falando dos erros do Flamengo? E outra, se fosse outro time eles não iam falar. E mais, vão falar do Fluminense? Ou vão menosprezar? Que nem fizeram quando o Fluminense, Borussia Dortmund, Palmeiras e Porto, Botafogo, PSG. Mas daí o Flamengo contra o Chelsea, aí não, aí é... Mas daí o Botafogo contra o PSG não era. E agora o Fluminense contra o Inter de Milão, vão falar o quê? Mas daí é só o Flamengo, né? E aí, se o Palmeiras perde pro Botafogo, os caras iam, né, uma enxurrada de críticas. Se o Palmeiras perde pro Bayern de 4-2, o Flamengo passa pelo Botafogo, os caras iam estar fazendo a festa. Entendeu? Se o Palmeiras perde pro Botafogo, era uma enxurrada de críticas. O que os caras mais pedem, que é desempenho, o Palmeiras teve. Mas daí quando não tem, senta o pau. Quando tem desempenho, menospreza. Assim como outros clubes, como Fluminense, como Botafogo. E agora vamos falar o que é do Fluminense? Mas a imprensa pirou. A imprensa pirou da cabeça. O seu Mauro César falando palavrão ao vivo. Pirou, xingou os torcedores. Xingou os torcedores. Falando que não discute com esse tipo de pessoa. Entendeu? Os caras piraram. Porque o Flamengo caiu. Porque o Palmeiras passou. Porque o Fluminense passou, que é rival do Flamengo e o Flamengo é melhor. Mas daí o Fluminense passou, os caras piraram. O time que eles mais... que a imprensa mais odeia, passou, eles piraram. Mais profissional a imprensa. Mas não, né? Isso nunca vai ser, né? E a Globo? Só faltou pôr a camisa do Flamengo. Mas se fosse outro time... Aí agora, o que vocês vão falar do Fluminense? O que vocês vão falar do Palmeiras? Vão menosprezar? Mas o que vocês mais pedem o Palmeiras teve. Foi desempenho. Mas daí menosprezam. E a imprensa tá pirada, porque o Fluminense passou e o Palmeiras, que eles mais odeiam, passou. Ah, é balela isso que você tá falando. A Globo tava fazendo as transmissões nos estádios do Flamengo, agora no mata-mata. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, né? Agora eles estão pensando em voltar. Mas por quê? Porque o Palmeiras não foi o time que passou, não era o que vocês queriam? O Palmeiras já tá nas maiores torcidas do Brasil. Mas a gente sabe como é que é.